Uma das importâncias do estudo da matriz e do contexto religioso da nossa época, do nosso país, do nosso contexto social mais amplo, é que nós podemos entender como ele funciona e, com isso, entender como nós devemos reagir a ele e como nós estamos, em que grau nós estamos e para onde nós queremos ir dentro desse processo. Como cristãos, como pessoas que acreditam ter uma mensagem, nós precisamos sempre contrapor essa relação. Contrapor aquilo que nós já fomos transformados e aquilo que ainda precisamos ser transformados. Nós precisamos olhar para a matriz religiosa brasileira e entender que essa matriz é dinâmica, ela pode ser modificada. Então, geralmente aqui no Brasil, as pessoas enxergam Deus da seguinte forma. Deus é um ser que ele tem duas funções. A primeira é dar tudo que eu quero, geralmente é assim que as pessoas veem. E a segunda, Deus é um tipo de terapeuta, alguém que cuida da minha vida, dos meus sentimentos, etc. Essa visão sobre quem é Deus e nosso relacionamento com Ele estão intimamente ligados. Se nós achamos que Deus é um Deus que é camarada, é legal, mas nos cobra algo, como a gente vai se relacionar com Ele, afinal de contas? Vamos nos relacionar com Ele a partir da barganha. Por isso faz muito sentido o crescimento exponencial de cultos que falam de uma teologia da prosperidade, aonde se você der algo para Deus, o que vai acontecer? Deus dará algo para você. Então, quanto mais eu der para Deus, mais eu receberei. É isso que prega grandes pregadores da teologia da prosperidade. Se você der R$1.000, Deus vai te dar R$100.000. O que é isso que não é relação de barganha? Mas por que eu acho que é assim que Deus funciona? Porque a minha concepção de Deus é basicamente de um Deus que barganha. Deus ajuda quem cedo madruga, ou seja, eu preciso madrugar. Dentro dessa teologia da prosperidade, se eu der, Deus vai me dar. Tá vendo que estamos falando de mesma linha? O que isso tem de bíblico? Pouco. O legalismo é uma consequência dessa forma de pensar, dessa matriz. Ou seja, o sujeito pensa que a sua performance religiosa lhe dá algum tipo de mérito. Ele vai ser salvo dependendo da sua performance. Uma outra consequência é a cultura dos amuletos. Eu me torno um cristão bíblico, um cristão que supostamente segue as escrituras, mas eu acredito de uma forma supersticiosa em lugares, em objetos que detêm algum tipo de poder, algumas palavras. Nada disso é bíblico. Isso é fruto dessa matriz religiosa. E um cristão bíblico deveria se preocupar com isso. Essa visão supersticiosa da igreja, do prédio, de posturas, de gestos, de palavras e lugares, isso deveria ser examinado à luz das Sagradas Escrituras. Isso não é uma questão cultural bonita, que merece aplausos, não. Isso, às vezes, é uma profunda afronta ao Evangelho. Outro problema é o roubo da glória de Deus. Se eu penso que o meu comportamento, a minha performance, agrega algum mérito à minha salvação, eu estou desfazendo Efésios 2:8, que me diz que a salvação é pela graça, não por obras. Motivo, para que ninguém se glorie. Se nesse processo, em algum ponto, eu acho que eu posso me gloriar, bater no peito e falar, puxa, eu estou realizando, eu estou fazendo, eu estou roubando a glória de Deus. E essa é uma distorção profunda no Evangelho. O problema mais profundo, ou um dos piores problemas de você carregar essa matriz religiosa sem refletir, é que no fundo você adora um Deus que não é bíblico. Você adora um Deus definido pela cultura ou definido por você. E se é um Deus definido pela cultura ou por você e não definido pela Bíblia, não é o Deus da Bíblia, é um ídolo. E o que a gente pratica ao adorar outro Deus que não é o Deus da Bíblia é idolatria. Ezequiel 14 diz que os homens forjaram ídolos no seu coração. João Calvino diz que o coração humano é uma grande fábrica de ídolos. E a gente pode fabricar ídolos e dar a esse ídolo o nome de Jesus, o nome de Deus, e achar que está adorando a Deus, que está servindo a Jesus, mas no fundo nós estamos praticando a idolatria.
Outro ponto é a distorção da fidelidade. Eu começo a chamar de fidelidade o que é legalismo. Eu começo a chamar de fidelidade o que é idolatria. A fidelidade bíblica é uma submissão total aos mandamentos de Deus. É uma submissão total às ordens de Jesus. É uma submissão a tal ponto de, se eu tiver que sofrer por causa da obediência, eu vou sofrer de bom grado. E muitas vezes essa matriz religiosa leva o ser humano a, de uma maneira ousada, colocar Deus assentado à sua frente e tentar barganhar com Ele. É um balcão de negócios, né? E nada mais antibíblico do que você tentar apresentar a Deus alguma coisa feita com as suas próprias mãos. Quando Adão fez alguma coisa com suas próprias mãos e tentou mostrar, isso foi ridículo, né? Foi uma roupa feita de folha de figueira. Então eu penso que essa matriz religiosa, ela não é uma questão cultural inocente. Não é uma questão cultural que a gente deveria sorrir e falar é assim mesmo e continuar. Não. A nossa matriz religiosa, cultural religiosa, deve ser julgada à luz das Escrituras. Isso também nos desemboca às outras questões matriciais. Se a nossa visão de Deus influencia a nossa relação de Deus, é verdade também que vai nos influenciar na nossa relação entre as entidades positivas e negativas, que é o terceiro pilar da matriz religiosa que nós estamos trazendo. Quem é o diabo, então? Aí está a grande questão. O brasileiro teme Satanás. Inclusive, a gente teme não estar salvos. Essa é uma grande discussão. Se num grande auditório eu sempre faço isso, eu pergunto: quantos aqui acham e têm a certeza da sua salvação? Sempre tem algumas mãos tímidas e outras não. A maior parte muitas vezes não tem a certeza de sua salvação. Mas por que nós não temos a certeza da nossa salvação? Se a nossa salvação é em Cristo Jesus e somente pela graça dele, se é pelos méritos dele que nós somos salvos? Porque nós temos medo que o diabo nos tire do caminho. Como é que ele nos tiraria do caminho? Basicamente, ao fazermos algo que Deus não gosta e que Ele vai desaprovar, pronto, estamos fora do caminho. A grande questão aqui é de um equilíbrio. É óbvio que nós temos que fazer a vontade de Deus. Se nós falamos e seguimos a vontade de Deus, se nós conclamamos Cristo como Senhor de nossa vida e Ele manda o caminho que nós devemos seguir, nós devemos segui-lo. Não temos muita discussão aqui. Os mandamentos de Cristo e as suas regras são para serem obedecidas conforme a sua vontade. Se Ele é soberano e acreditamos que Deus é soberano, devemos agir como se Ele realmente fosse soberano em nossas vidas, sem dúvida nenhuma. Mas e se nós cairmos? Aí está a questão. Se eu vejo Deus como punitivo, como alguém preparado para, olha, estou vendo seres humanos lá embaixo na terra, ou caiu, pá, joga o raio. Se essa é a minha concepção de Deus, eu vou ter medo. E o inimigo vai fazer o quê? Está pronto para me fazer cair. O que eu estou dizendo é, se você cair, é claro que você tem que se levantar, é claro que você tem que se ajoelhar e pedir perdão para Deus. Mas não duvide de que toda vez que você fizer isso, Deus vai te perdoar. Jesus te conta uma história maravilhosa que é do filho pródigo. Aquele filho que abandona o pai, erra com o pai, pega metade da riqueza do pai de herança, mesmo sem o pai não morrer. Olha, a cena é a mais ruim possível para um filho. Imagina seu filho fazer isso com você. E o que acontece com aquele pai? Ele está lá, no caminho, esperando o filho voltar. Quando o filho volta, ele corre até o filho, o abraça e fica feliz que ele voltou. Não lhe imputa nenhum erro. A partir daquele momento, ele diz: façamos festa, pois o filho que estava perdido voltou. Essa é a visão correta de Deus segundo o Antigo e o Novo Testamento. Se nós temos essa visão de Deus, a relação que nós vamos ter entre as entidades positivas e negativas vão ser a partir dessa relação. Satanás está assim querendo fazer com que nós possamos cair, mas Deus é infinitamente mais poderoso e mais amoroso. E se nós estamos do lado dele, entendemos que se Deus é conosco, ninguém será contra nós. Qual é a nossa relação de fé? O que é ter fé? Para muitos, fé é pensar positivo. Não, tem que ter fé, vai acontecer, diz uma música bem popular e conhecida. Nossa, vamos andar com fé, que a fé não costuma falhar, diz outra anedota bem conhecida. Se você pensar positivo,
vai dar certo. Se você trouxer boas vibrações, vai dar certo. É mais ou menos um espiritualismo. Dá para cair para cultos místicos, no qual o universo trará tudo que você pensar positivo. Mentaliza, vai dar certo. Se você mentalizou, pensou coisas boas fluirão para você. Geralmente, existem 3 visões muito problemáticas sobre o que o brasileiro entende por fé, né? Uma primeira visão problemática, a gente pode dizer, é que fé é uma espécie de carta em branco que você pede qualquer coisa a Deus e Deus lhe dá. E Deus se sente na obrigação de lhe dar. Fé é você acreditar muito que Deus vai te dar uma coisa e pelo fato de você acreditar muito naquilo, Deus te dá aquilo. Deus tem uma certa obrigação de te dar aquilo. Essa é uma visão, uma primeira visão que se tem sobre fé. Uma segunda visão que se tem sobre fé é que fé é uma espécie de salto no escuro. Fé é a forma como a gente, por exemplo, salta em direção ao penhasco que a gente não sabe, né? A gente não sabe se ali tem segurança, a gente não sabe se é possível caminhar ali, a gente não tem certeza, né? Mas as pessoas geralmente usam a linguagem, né? Mas as pessoas vão na fé, ou seja, elas se jogam mesmo, né? E aí elas passam a justificar, digamos assim, uma certa irresponsabilidade com a fé. Não, é porque é pela fé, eu estou seguindo pela fé, eu estou caminhando pela fé. E uma terceira definição equivocada de fé é pensar que fé é acreditar sem evidências. Por exemplo, fé é acreditar por acreditar. Então, as pessoas geralmente pensam assim, tem coisas que a gente aceita pela razão, porque a gente tem evidências, e tem coisas que a gente aceita pela fé. E o que significa aceitar pela fé? Significa que eu não tenho nenhuma evidência, eu aceito simplesmente por aceitar. Essa também é uma visão completamente errada, né? Sobre, além de como funciona a questão do conhecimento, etc., é uma visão errada também sobre como funciona a fé. Você quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida? Abra o texto bíblico a cada dia, leia e estude o texto bíblico profundamente. Enquanto você orar constantemente, você está falando para Deus a tudo que você quer, tudo que você acha, tudo que você pensa, os seus sentimentos. Quer ouvir a voz de Deus falando de volta para você? Leia o texto. O texto bíblico, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus para você hoje. Deus inspirou homens ao longo dos séculos para que a sua vontade, a sua palavra fosse impressa e conservada e chegasse hoje para você poder ler. Quer ter uma matriz correta, não uma matriz influenciada pela cultura a qual você está envolto? Leia o texto bíblico. Esse é o verdadeiro caminho da fé. Geralmente, uma pessoa que enxerga que fé é pedir qualquer coisa a Deus, primeiro tem um problema aí sério de egoísmo, né? Como Deus, ele não é transcendente, ele é imanente e ele é o meu terapeuta que dá tudo que eu quero, no final das contas, você não sai de dentro de si mesmo, né? E esse é o, digamos assim, o problema principal, o problema maior, que você não sai de dentro do seu pensamento, de dentro das suas concepções, de dentro dos seus desejos, porque Deus, ele serve para satisfazer os seus desejos. No final das contas, isso fomenta um certo egoísmo, digamos assim. Então esse é um primeiro problema. O segundo problema é que uma visão deturpada sobre a realidade, por exemplo, se a gente enxerga a fé como acreditar sem evidência, leva a gente a tomar decisões equivocadas sobre a realidade também. Porque se fé significa acreditar sem evidências, ou acreditar apesar da evidência, ou ser irresponsável com relação às minhas decisões, e significa que é como se a fé fosse um tipo de carta em branco, que Deus, ele me dá um cheque em branco e eu posso botar qualquer irresponsabilidade minha naquilo, né? Então isso também, do ponto de vista da visão de mundo cristão, isso também é completamente problemático, porque por causa de uma crença errada, você muitas vezes culpa a Deus por algo que é, por exemplo, culpa sua mesmo. E aí você, por exemplo, age em outra coisa completamente problemática, você age como irresponsável.
no final das contas, né? Porque você não tem responsabilidade pelos atos, pelas decisões que você tomou, porque tudo você colocou na conta de Deus, porque é tudo, digamos assim, pela fé. No final das contas, é mais ou menos assim que as pessoas enxergam, né? Claro, quando elas têm uma visão deturpada do que é fé. Essa mentalidade cultural, religiosa, de tentar manipular a Deus, ela é muito antiga. Isso transparece na Bíblia. Por exemplo, uma vez os israelitas usaram a Arca da Aliança como um amuleto. Vamos para a guerra, levar a Arca da Aliança à frente e a vitória está garantida. Eles não se preocuparam em ouvir a voz de Deus, em ouvir a voz profética, em procurar Samuel, por exemplo. Levaram a arca acreditando no poder místico daquele objeto. E a história é irônica, porque eles não apenas perderam a guerra, como perderam a arca. E a arca, que era para ser a solução dos problemas, se transformou no próprio problema. Onde a arca vai, tem morte, tem praga, tem doença. E a arca vai pulando de cidade em cidade e provocando mortes. Até o ponto dos filisteus que roubaram a arca devolver a arca para se livrar dos problemas. Os israelitas recebem a arca ainda como objeto místico, um amuleto, também sofrem as consequências e ninguém mais quer a arca. Então eles tomam a decisão que deveriam ter tomado lá no começo. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar a palavra do Senhor. Esse fenômeno acontece ainda hoje. Nós muitas vezes lidamos com as questões religiosas da igreja de uma forma mística, achando que tem poder naquilo e menosprezamos a palavra do Senhor. A solução então é buscar a palavra, é recuperar aquele senso de soberania da palavra de Deus. A nossa igreja, a igreja cristã, o movimento de Jesus é um movimento fundado não em opiniões, ou não um movimento fundado em questões culturais, sociais. É um movimento fundamentado na palavra de Deus. E é na palavra de Deus que a gente busca os critérios. Se eu estou agindo baseado em conceitos não bíblicos, se eu estou decidindo questões ouvindo a voz da sociedade, da cultura, e examinando a minha vida através de lentes não bíblicas, categorias não bíblicas, eu não sou cristão e eu preciso me converter novamente. Metanoia, eu preciso de uma renovação da minha mente. Por último, a última questão da matriz religiosa brasileira, o quinto ponto que nós colocamos, é a relação que nós temos com as instituições religiosas. O brasileiro tem uma relação meio ambígua. Enquanto nós acreditamos que elas são importantes, os pastores e padres são importantes, nós estamos mais distantes. Quantos religiosos não praticantes você conhece? Muitos. Eu conheço vários. O que é um religioso não praticante? É aquele cara que vai, faz a sua primeira comunhão, ou se batizou numa igreja tal, e de repente ele volta ali no Natal, na Semana Santa, ele vai passando a cada dia. Vai na igreja hoje? Talvez eu vá. Vai ter um programa especial? Eu vou. Mas aí passa lá várias semanas sem ir, porque ele não acredita que ele precisa da comunidade para se salvar. Ele acredita, na verdade, que a única coisa que ele precisa para se salvar é boas ações. E boas ações a gente não faz na igreja. Quando muita gente vai, entrega o dízimo, faz uma boa açãozinha ali na igreja e vai embora. Eu sou bom, muitos dizem, não preciso ir na igreja. Eu sou bom, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Pronto, já fiz as coisas. Enquanto, na verdade, a igreja não nos salva. A comunidade não salva ninguém. Só que a Bíblia nos deixa muito claro uma coisa. Uma das analogias que eu mais gosto do livro do Apocalipse é quando você vai para o Apocalipse, na cena final, quando Cristo volta, lá nos últimos capítulos do livro do Apocalipse, você não vê indivíduos, você sempre vê grupos. Aos pés do Cordeiro, quando a cidade está descendo, diz o texto que existem nações, tribos e línguas e todos juntos adoram o Senhor. A figura da comunidade de santos e de salvos sempre é muito forte na Bíblia. Você é chamado, eu sou chamado também pessoalmente para aceitar ou não a mensagem de Cristo. Podemos escolher sermos salvos, estarmos entre os salvos, ou podemos escolher não estar entre os salvos.
Essa é uma decisão. Mas a partir do momento que nós escolhemos estar entre os salvos, Deus nos diz, agora que você foi salvo pessoalmente, você não é mais um indivíduo isolado. Você agora faz parte da comunidade de santos. Você agora faz parte daqueles que são salvos pelo nome do Cordeiro. E ele fala para você estar numa comunidade, sabe por quê? O texto bíblico é bem claro, para você e eu nos suportarmos uns aos outros. E ao nos suportarmos uns aos outros, ao suportar aquele irmão chato que está na igreja, eu vou crescer em comunhão e graça. Eu vou entender que o que importa não sou eu, é o outro, é amar o próximo. O problema é que a matriz religiosa brasileira é muito individualista. Ela se centra muito no próprio eu, o que eu faço para me salvar. Enquanto Cristo está preocupado, o que você faz para salvar outros, para levar outros ao pé da cruz. Porque para te salvar, Cristo disse, eu já fiz tudo. O que você agora vai fazer a partir do momento que você entende que está salvo em Cristo Jesus? Essa é a grande pergunta que nós devemos responder e que vai contrária à matriz religiosa. Porque ela vai a favor de uma comunidade de pessoas que juntas estão galgando um objetivo em comum, que é estar juntos, salvos, no reino celestial. Parece que muita gente esquece que lá no céu, todo mundo acha que a gente vai ter uma mansão e que a gente não vai precisar visitar os vizinhos. Enquanto a verdade bíblica diz que é muito ao contrário, que todos nós estaremos como nação, tribos e línguas adorando ao Senhor todos juntos. Essa é a verdadeira matriz religiosa que nós devemos ter, contrária à individualização mostrada tão claramente pela nossa sociedade hoje. O contraponto aqui é necessário ser feito. Nós precisamos nos voltar para o estudo da Bíblia, nós precisamos nos voltar cada vez mais para o estudo da sociedade, de nós mesmos psicologicamente, para entender aonde estamos e aonde Deus gostaria que estivéssemos. O desafio é enorme e levará a vida inteira para podermos concluir, e mesmo assim, teremos que esperar a volta de Cristo para concluir. Qualquer visão não bíblica que seja o motor da ação cristã, ela deve ser questionada e refutada e abandonada. Então, se eu me torno um cristão, mas eu carrego para a minha nova vida cristã um conceito não bíblico de Deus, um conceito não bíblico da história, eu não sou cristão, isso não foi uma conversão, isso não foi uma mudança de mente. Quando eu me torno cristão, eu mudo a minha forma de ver a realidade. E a minha ação é motivada por essa nova forma de enxergar a realidade. Por isso que o nome é cosmovisão. É uma visão do todo. A conversão ao cristianismo não é uma mera mudança de opinião a respeito de questões pontuais. É uma mudança geral, é uma mudança a respeito de opiniões gerais. A respeito de mim mesmo, a respeito do mundo, a respeito da história, a respeito de quem Deus é. É que no Brasil é fácil, de uma forma geral, né? Quando a pessoa se torna um adventista, ela vai talvez enfrentar problema com a família, talvez enfrentar um problema no trabalho por causa do sábado, mas há muitas opções para ela no sentido de buscar igrejas ou de alimentação, né? Mas não é aquela conversão assim 180 graus, porque a pessoa não deixou tudo que ela tinha, entre aspas, né, para começar a vida de novo. Ela simplesmente aparou as arestas, deixou uma coisinha ou outra que ela tinha no passado que não é compatível e agora aprendeu o que deve fazer conforme a Bíblia para caminhar conforme Cristo ordenou. Ou seja, é uma mudança que geralmente as pessoas já sabem, mesmo fora do âmbito adventista, porque a pessoa que não é secularizada, mas tampouco é religiosa, sabe que o mundo de excessos causa problemas, né? Que esse mundo fora e sem sentido tem as suas limitações. Então você não precisa ser um pastor adventista para dizer, olha, para de fumar, para de beber, para de... As pessoas sabem disso. Então a mensagem adventista não é distinta das outras no sentido de adequação a uma roupagem. A mensagem adventista ela muda na sua teologia. Agora, quando nós falamos de conversão, assim, entre aspas, mais radical, geralmente os casos estão no Oriente, né? Onde a pessoa se converte sob pena de morte, sob risco de vida, sob perda de sua identidade. Porque em algumas partes do Oriente, na sua carteira de identidade consta a sua religião, ou seja, faz parte da sua identidade nacional. E quando você perde isso, por amor a Cristo, então você coloca tudo, entre aspas, a perder em relação ao que você tinha.
família, trabalho, posição, inclusive perda de liberdade. Então, nesse sentido, se dá uma certa conversão, né? Uma conversão de fato, né? Para Deus, todo aquele que deixa aquilo que é mal e passa a fazer aquilo que é bom, a partir do amor que passa a nutrir por ele, se converte. Então, não existe uma conversãozinha e uma grande conversão. Quando a pessoa se torna filha de Deus e reconhece a sua filiação divina, ela se converteu. Então, para algumas pessoas mais ou menos dificultosamente, mas a conversão é sempre, nesse caso, genuína. Embora algumas coisas que ela deixe de fazer ou tenha que abandonar sejam mais ou menos pesadas para essa pessoa. Conversão é metanoia, conversão é mudança de mente. Nós somos redimidos, inclusive, da nossa antiga maneira de pensar. Ser cristão é uma mudança de mente, não é uma mudança apenas de comportamento, é metanoia. Eu fazia coisas, não faço mais, a pergunta é por que você não faz mais? Por que você abandonou aquela prática? Você pode mudar o comportamento por meditação, por terapia, por conselhos, por questões de saúde, de crescimento profissional. A metanoia, a conversão, ela é uma alteração na mente. Agora a gente tem a mente de Cristo. O mandamento bíblico é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Uma conversão que não provocou uma mudança total na nossa mente não foi uma conversão genuína. Quando o apóstolo Paulo fala assim: olha, tudo que é puro, tudo que é honesto, amável, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a submissão ao Evangelho, a submissão à palavra, é uma submissão da mente também. Então, o que eu pensava de Deus, eu não penso mais. Deus não é aquele Deus, aquele ídolo que eu tinha antes. O que eu penso de Jesus não pode ser o que a cultura define, é o que a Escritura define. O que eu penso do ser humano, a minha antropologia, não é a antropologia que eu aprendi nas cadeiras das universidades. É a antropologia bíblica. O que eu penso da sexualidade, do casamento, da família, não é o que a cultura define, é o que a Bíblia define. A minha mente agora é cativa a Cristo. O apóstolo Paulo usa essa linguagem, né? Uma linguagem militar, trazendo todo o pensamento cativo a Cristo, destruindo fortalezas. As armas da nossa milícia são poderosas para destruir fortalezas e trazer todo o pensamento cativo a Cristo. A linguagem é militar, é de guerra. Você destrói a fortaleza daquele pensamento filosófico, daquela cultura popular religiosa, pega aquele pensamento e traz num desfile de vitória aquele pensamento, aquela ideia, aquela ideologia cativa diante do rei que é Jesus Cristo, o grande conquistador. Não há, novamente, eu repito, não há síntese. Jesus não vai se assentar com esses pensamentos populares, humanos, ideologias, ele não vai se assentar à mesa de igual para igual. O Evangelho é o juiz da cultura. O Evangelho não é julgado pela cultura. Jesus é o juiz da história. Jesus não é julgado pela história. Quem está assentado na cadeira do réu não é Jesus Cristo e o seu Evangelho. Sou eu, a minha forma de pensar. É a sociedade e a sua forma de pensar.